dia, gente. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado à FEJAN e à Secretaria Municipal de Cultura pelo convite, participar dessa roda de seminários. Muito importante esse ambiente da gente debater, discutir não só as leis, os incentivos, mas a aplicação e como é que esses recursos dão resultado. Eu vou tentar fazer uma breve fala aqui, contextualizando um pouco do que é a visão e a forma do BNDES atuar dentro da economia da cultura. O primeiro ponto, talvez a destacar, é que o banco ele trabalha, principalmente em cultura, com duas vertentes muito distintas. Uma vertente bem conhecida do mercado, que é aquela do patrocinador, que associa a sua imagem, a sua logomarca, tem uma contrapartida em participação, ingresso, alguma coisa assim, e isso é trabalhado pela nossa área de comunicação, gabinete da presidência. A outra vertente, que é a vertente a qual eu pertenço e estou aqui representando, dentro da área de gestão pública e socioambiental, é uma vertente que leva o nome do banco. O que a gente faz dentro de cultura e dentro de patrimônio cultural é aquilo que promove desenvolvimento econômico e social por meio do apoio à cultura. Então, essa é a nossa filosofia de trabalho nesse segmento. Um pouquinho antes da gente falar de patrimônio cultural, que é o foco nosso lá no Departamento de Educação e Cultura, é dizer que mídia, cultura, economia criativa é um negócio e um negócio grande. A gente está falando mundialmente, uma pesquisa até já de 2015, 4 anos de defasagem, mundialmente a gente tem esse segmento como 1,5 vezes maior do que o setor de telecomunicações. É muito intuitivo a gente, quando fala de indústria farmacêutica, indústria de telecomunicações, a indústria automobilística, pensar em grandes números. E eu acho, a gente percebe, uma referência de que na nossa percepção brasileira, a cultura é algo menor, algo solo romântico, do literário, do abstrato. Também obviamente, e tem que ser algo que transforma a vida das pessoas, mas também é um grande negócio. E um negócio que emprega muita gente. 1% da população mundial economicamente ativa está trabalhando em atividades relacionadas a essa grande cadeia produtiva. Olhando o mapa mundial, posicionamento do Brasil, a gente percebe que o Brasil é um dos poucos países, perdendo talvez ali só para a China e para a Índia, que tem não só um mercado relevante, que é esse eixo, como um mercado que apresenta uma tendência crescente de participação econômica e de movimentação. Então, o Brasil tem todo o potencial para melhor explorar esses segmentos em busca de geração de emprego, de renda, imposto, enfim, de transformação da nossa sociedade. E a cultura, a economia criativa, ela tem diversos impactos. Ela tem um impacto nessa palavrinha soft power, que tão bem utilizada pelos nossos irmãos do Norte. Ela tem no turismo e na geração de renda um impacto enorme. Exportação e internacionalização de conteúdo, se vende, exporta conteúdo, mas fundamentalmente, ao nosso ver no banco, a geração de empregos qualificados e imunes à automação. A atividade criativa, ela eu diria, praticamente insubstituível. Se a gente olha para o futuro do trabalho e todas as pesquisas que apontam como vai ser a participação das pessoas no trabalho daqui a 20, 30, 50 anos, as atividades mais rotineiras, mais manuais, tendem sim a ser substituídas. O poder criativo do ser humano é aquele que ainda ganha uma resiliência para permanecer e ser indispensável. É nesse contexto, então, que a gente tem uma atividade que remonta desde 2007 em relação aqui ao audiovisual. Vou dar um breve histórico agora de duas cadeias produtivas dentro dessa economia criativa em que a gente atua. A primeira no audiovisual, que novamente, se a gente pega o que é
tendência, ou é o modus operandi usual de apoio brasileiro ao audiovisual, a gente percebe o apoio ao projeto, ao filme, à obra. E o banco, desde 12 anos atrás, começou a mostrar para o mercado um outro papel, associando recursos de crédito com projetos incentivados. A gente tinha um programa, o programa Caput, que buscava fomentar as empresas audiovisuais a apresentarem seus planos de negócios. A gente não queria ver a obra, queria ver o conjunto de obras. Eu queria ver como é que aquela sequência de trabalho gerava um fluxo de caixa que fazia com que aquela empresa tivesse um destaque na sustentabilidade, ganhasse mercado, pensasse em se internacionalizar. O banco, nessa linha de atuação, também é importante dizer, a gente não vê conteúdo. O conteúdo é aquele que a empresa está trabalhando e o que a gente precisa é acreditar ou não que aquela empresa percebe bem o seu mercado para ofertar um bom conteúdo que aquele mercado está desejando, né? Nesse trabalho, o que a gente conseguiu foi, num conjunto, 50 empresas, com muito esforço nosso e delas, certamente, né, fazer uma transformação de que esses empresários, essas empresas, deixassem um pouco de pensar no projeto e pensassem no seu negócio, se organizassem, se profissionalizassem, pensassem em gestão, pensassem em governança. Isso de maneira nenhuma trazendo prejuízo à qualidade da obra audiovisual, mas permitindo, inclusive, que essa obra girasse mais rápido, fosse produzida mais rápido, chegasse ao mercado no momento oportuno. E foi um trabalho que a gente tem como bastante exitoso e que está sendo agora revisto, aperfeiçoado para linhas mais indiretas de apoio pelo banco e com isso dá mais capilaridade na ponta a chegar no recurso. No patrimônio cultural, aí começando talvez um pouco do resultado nosso para a estratégia, vou falar, a gente tem um pouquinho mais de tempo, são 20 anos de atuação. Com esse tempo e com o valor que o banco já colocou, a gente tem realmente aí a honra, mas também a responsabilidade, o peso de ser o maior apoiador de patrimônio cultural brasileiro. São 350 diferentes operações, num conjunto amplo de aspectos, de tipos de patrimônios, e também de uma trajetória, estratégia que saiu do retorno de imagem, da valorização da marca, do relacionamento com o público de interesse, para uma forma de trabalho que busca dinamizar a economia, pensar na sustentabilidade de longo prazo da instituição que está apresentando o projeto, qual é a sua estratégia, como é que ele impacta. No passado, o banco tinha como critério fundamental que o patrimônio cultural fosse protegido, notadamente pela proteção federal, pelo IFAM. Desde 2015, a gente muda essa forma de atuação e a proteção, seja ela federal, estadual e até municipal, passa a ser um componente aceito. Mas ele é necessário, mas não suficiente. Para o projeto ser apoiado pelo BNDES, ele efetivamente tem que demonstrar como é que ele transforma, dinamiza econômico-socialmente aquela região, localidade, cadeia produtiva, enfim, onde ele está inserido, como é que ele se sustenta no longo prazo. Eu costumo falar que o dia mais importante para o banco não é o dia da assinatura do contrato e nem o dia da inauguração da obra. É o dia seguinte à inauguração da obra, porque ali a vida começa. Tem luz para pagar, tem funcionário, tem água, tem que captar, tem que fechar a conta. E o momento da gente discutir esses aspectos não é no dia que abre. É lá quando apresentou o projeto. É lá. Conta fecha, não fecha, como vai fechar. O que a gente coloca dentro desse projeto para que ele no futuro tenha esses elementos. Então, essa é a forma de atuação que o banco traz, tentando com isso ter mais impacto socioeconômico. Sair do foco da captação de curto prazo, não ter assim solução de continuidade e pensar em formas com que a gente consiga ter geração própria de receitas, doações e agora os fundos patrimoniais, essa palavra
mágica aí chamada endowment. O banco se envolveu na discussão da Lei 13.800, a Lei Federal 13.800, foi sancionada em janeiro agora, de 2019, em função dessa história e dessa bagagem. Eu acho que o país conseguiu uma lei com dois grandes méritos. O primeiro mérito é que ela é aplicável a instituições públicas e privadas. O segundo mérito é que ela abrange um conjunto de atividades de interesse social. Ela não é só para a educação, só para a cultura, só para o esporte, só para a inovação. Ela é para um conjunto mais amplo de segurança pública e assistência social. E a gente precisa, com a lei, mudar ou tentar trabalhar cada dia mais uma mudança da nossa própria forma de trabalho, né? As leis de incentivo, elas são ótimas, são muito bem-vindas e precisam ser muito bem trabalhadas para que não sejam entendidas de maneira errada. Só que, notadamente, elas têm por todas uma característica. Quando a economia vai bem, você tem mais recursos. Quando a economia vai mal, você tem menos recursos. E justamente quando você tem menos recursos da lei de incentivo, para ir para a sociedade, a coisa normalmente está ruim. Então, assim, as leis elas seguem um movimento pró-ciclo. Né? O ciclo vai bem, vai mal, vai mal. E o que a gente precisa é estruturar instrumentos que quebrem ou amenizem esse ciclo. Os fundos patrimoniais têm esse objetivo. Sucintamente, é você pensar em formar alguma poupança, um patrimônio, e não usar o principal dessa poupança, mas sim o rendimento gerado dessa poupança. Isso requer estratégia, isso requer valor, confiança e requer tempo. Então, eu convido vocês a pensarem, buscarem informações e refletirem sobre esse assunto. Já me antecipando, colocando o banco à inteira disposição da gente fazer um seminário ou um momento que for a respeito desse tema. A gente tem buscado também trabalhar esse tema, mas sempre é bom conversar a respeito dele. Para fechar, nessa estratégia de trabalho com o patrimônio cultural, o que a gente tem como agenda nesse momento é um piloto para a revitalização de centros históricos. A gente tem centros históricos no país inteiro, desde grandes centros como centros de menor perímetro, né, que precisam ser repensados, trabalhados, e a gente está pensando em maneiras de como ajudar nas intervenções desses centros históricos. Como é que não só os centros históricos, mas outras atividades se juntam a turismo, né, qualificar o turismo, né, seja o turismo esportivo, seja o turismo cultural, que é a nossa praia aqui. Como é que a gente tem essa interação maior com o turismo? E o turismo, certamente, a gente falou, é um grande gerador de renda, né, para a população. As linhas de crédito de longo prazo, que a gente também tem trabalhado, né, como redesenho dessas linhas, e fundamentalmente aqui a participação da sociedade civil, que eu diria que é o passo estratégico que a gente está dando já desde o início desse ano. O endowment, sem dúvida nenhuma, é um passo. O banco não tem a menor perspectiva de ser ele um grande aportador de recursos de principal de endowment. Não faria sentido, talvez a gente estivesse até estragando a lei. O objetivo da lei é a captação privada. O banco quer ser indutor, mas não protagonista do endowment. E o banco lançou recentemente, no início do ano, o programa Match Funding. Até no sábado, se não falha a memória, isso é uma grande reportagem de capa no Globo a respeito dele, onde, junto com parceiros, o banco seleciona projetos que tenham qualidade estrutural, tenham fundamentação. Novamente, não é a questão do mérito cultural do projeto, é o mérito de estrutura, captação, sustentabilidade do projeto. Esse projeto é selecionado, ele entra numa curadoria, os parceiros são a Cital e a Benfeitoria, e vai a mercado para captar. Se a sociedade reconhece aí sim, a sociedade julga. Se a sociedade entende que aquele projeto tem valor
aquele PEN é relevante e coloca recursos dentro de um patamar mínimo, atingido aquele patamar mínimo para cada real captado, o banco bota 2. Então, a seleção final, demérito, quem faz é a sociedade na forma efetiva de doações. Eu fico à disposição de vocês, da Secretaria, não só municipal, estadual e, obviamente, da Firjan, para a gente poder discutir endowment, modelo de match fund, avaliação de impacto, que também para a gente é um tema muito caro, e qualquer outro assunto que a gente puder ajudar. Vocês são sempre parceiros, a gente só tem a agradecer. Obrigado.